Bem-vindos a mais um encontro. Esses encontros que fazemos toda semana. Quero iniciar agradecendo as várias visualizações que temos nos nossos vídeos. Também, e de forma especial, aos que já se inscreveram. Agradeço muito. Hoje falaremos sobre fraude. Vai ser muito interessante o assunto e o que repercute para o nosso dia a dia. Ao final do vídeo, deixe o seu gostei ou não gostei. E não esqueçam de se inscrever. Vamos iniciar a nossa conversa tratando o que é fraude. Vamos procurar definir, entender melhor, tá? Então vamos lá. Normalmente nós pensamos que fraude é apenas ou simplesmente desfalque. O desfalque ele faz parte do objetivo de, mas para se chegar até aí, se cria tipo uma organização. Fraude nunca é de uma pessoa só. As pessoas vão se articulando com um objetivo em comum, que é de levar vantagem. Tá? Então, são pessoas que têm má fé, ou seja, elas pensam como tirar proveito. Tá? São ardilosas, até certo ponto inteligentes, mas são pessoas ardilosas que começam a influenciar umas às outras para criar um ambiente de levar vantagem adiante. O objetivo do fraudador principal é ludibriar. Ele quer enganar para se sair bem. E outra coisa que ocorre também é quando essas pessoas estão muito preocupadas em fraudar e elas deixam de cumprir o dever que tem que ser cumprido. Então, nas empresas públicas e privadas, ocorre muito esse ambiente. Ambientes até que facilitam. Ambientes onde se cria uma rede, inclusive pessoas que sabem ter influência na tecnologia da informação, e aí tentam tirar proveito. Neste vídeo, além da gente falar mais um pouquinho sobre esses exemplos, nós vamos também nos aprofundar para entender o que ocorreram com algumas situações de fraudes no Brasil, tanto no setor privado quanto no setor público, em alta escala e em baixa escala no nosso dia a dia, para que assim fique mais entendível para todos. Vamos aprofundar um pouquinho os nossos assuntos com exemplos reais do que ocorre no mercado, o que a mídia divulga e tudo mais, sobre fraudes. Pois bem, vamos iniciar com a sonegação fiscal, ou que chamam sonegação de impostos. Muito bem, essa sonegação, imagina, uma empresa trabalha num segmento de forma correta, recolhendo seus impostos, dando as informações que chamam-se informações acessórias, de forma como deve ser, para o fisco. Então, ela mantém esse relacionamento da arrecadação de impostos dentro de uma normalidade. Imagina agora um concorrente próximo, na mesma rua, que ele trabalha no mesmo segmento, com o mesmo público, ou seja, a mesma clientela daquele outro que eu falei, e simplesmente ele tem a evasão fiscal, que a gente chama, ou seja, sonega impostos. Veja que coisa, a gente pode pensar que simplesmente está levando vantagem, um preço inferior, não, mas na realidade o que é que ocorre? Se essa empresa que trabalha de forma correta não tiver uma política muito forte de gerenciamento, ela pode cortar gastos, cortar funcionários e até a falência, quem sabe. Então veja, uma fraude não justifica que a gente esteja levando vantagem em preços, quando diz respeito à empresa. Essa fraude diz respeito que pode ser nocivo para algumas famílias e alguns profissionais que estão ligados a uma empresa que trabalha totalmente correta. Agora vamos conversar sobre uma prática muito utilizada, que é a falsidade ideológica. Utilizada e perigosa para quem pratica, pensando sim em ser muito ardiloso, muito inteligente, mas na realidade está descumprindo um regulamento, uma lei, uma legislação. A falsidade ideológica é omitir a verdade ou criar fatos documentais, que esse é o pior. Vou dar um exemplo. Vamos supor que se criou um documento gratuitamente dizendo que o faturamento da empresa é maior do que o que realmente ela fatura. Isso é uma falsidade. Isso não deve ocorrer. Isso é uma fraude. Agora vamos pensar em nós também, funcionários empregados. Se uma empresa ela consegue uma expansão, até mesmo por um financiamento, com a falsidade de documentos e a outra no mesmo concorrente não,
Significa dizer que pode ocorrer para essa empresa que trabalha com a veracidade do seu faturamento ter problemas de manutenção de mercado. E aquela coisa que eu falei anteriormente, os funcionários serem penalizados, as famílias, que não é só a pessoa que trabalha, tem as famílias por trás. E isso é muito perigoso. Então, tem que se ter cuidado, tem que saber o tamanho da empresa e a empresa tem que trabalhar e crescer dentro do tamanho dela. Para isso, existem profissionais de mercado que podem contribuir. Não é? Só um alerta. Segundo o Código Civil, isso pode gerar, se comprovada essa falsidade, até de 1 ano a 5 anos de reclusão. Quer dizer, é uma coisa que tem que se ter cuidado, né, com essa prática, se alguém já utilizou ou utiliza. Para concluir nosso vídeo, vamos enumerar alguns itens de reflexão para a nossa semana. Item 1. O que é fraude de fato? Fraude é má-fé. São pessoas que se juntam umas às outras buscando levar benefícios próprios, né? E a gente muitas vezes fica à mercê, porque a gente precisa dessa relação de forma clara e limpa. Muito bem. 2. O que é que a gente precisa ter? Precisamos que as empresas tenham consciência, principalmente as públicas, da segregação de função. O que é segregar função? É separar. É cada um fazer uma atribuição, contanto que se complemente e que uma contribua com a outra. Engraçado que algumas empresas criam esses ambientes e as pessoas dentro desses ambientes ainda se articulam para fraudar. Mas precisa ter essa situação de segregação de função. Complementar a isso, poderíamos dizer um controle interno eficiente. Controle, controlar, ter um articulador. As pessoas falam em tantas funções, supervisor, gerente, diretor, isso e aquilo. Não precisa, precisa ter um articulador para acompanhar o passo a passo de cada ambiente, de cada setor, como é que eles estão trabalhando o processo. E o terceiro é trazer o pensamento da espiritualidade e da tranquilidade. E não se criar ambientes para estar prejudicando as outras pessoas. Por isso, essa semana, eu quero trazer essa mensagem de fraude para vocês. Que a gente pensa que é tão distante, que a gente pensa que é só pessoas que foram espertas e levaram alguma coisa, mas acredite, tudo que ocorre de fraude, nós nos prejudicamos em potencial. Acredite nisso. Assim, de Natal, Rio Grande do Norte, eu concluo. Meu nome, Rinaldo Negromonte.